Que alegria estar aqui nessa operosa rádio, Rádio Nilson Fanini, a rádio que escuta você. Eu sou o pastor Carlos Alberto dos Santos, um homem de fé a serviço do reino. E que alegria também poder estar estreando o programa nesta operosa rádio com os amigos. E é por isso que o nome do programa é Entre Amigos. Estamos hoje aqui com muita alegria, com muito prazer, para brilhantar o nosso programa de hoje, estreia do nosso programa. Estamos aqui com meu amigo, meu irmão, diácono Daniel Eugênio, ex-deputado constituinte, ex-deputado estadual aqui do estado do Rio de Janeiro. Ele vai se apresentar daqui a pouco melhor. E que alegria também estar com meu amigo, meu irmão, Jani Menezes, secretário de Assistência Social e Direitos Humanos da cidade de Duque de Caxias, filho do saudoso pastor Jali Chaves de Menezes, que deixou um grande legado na cidade de Duque de Caxias, pastoreou várias igrejas, um grande baluarte batista na nossa cidade. Estamos também aqui com o nosso amigo, nosso irmão, Dr. Gilberto Garcia, especialista em direito religioso. Daqui a pouco vai estar também se apresentando melhor. E o objetivo, a proposta desse programa, para que você possa entender, meu querido ouvinte, meu querido amigo, você que está no alcance aí da nossa voz, através dessa rádio, é um debate. Mas debater com amigos, é por isso que o nome do programa é Entre Amigos. E o tema de hoje, segura aí, pega essa visão no teu coração aí, hein? O tema de hoje é fé política, né? Fé política é possível? Realmente é uma indagação, é uma pergunta, é uma interrogação. Eu queria que você pensasse nisso. Fé política é possível? Se misturam, né? Como é que como deve ser o comportamento da igreja, da fé, com a questão da política? Então nós queremos, nesse tempo de debate, de conversa entre amigos, nós queremos que você entenda, porque os nossos debatedores vão tentar fundamentar isso, vão tentar explicar isso, né? Qual é a definição, qual é a fundamentação da fé e política. Então, com muita alegria, gostaria de franquear a palavra, meu amigo, meu irmão, diácono Daniel Eugênio, para que ele possa se apresentar formalmente e dar as boas-vindas aí aos nossos seletos ouvintes, né? Ouvintes da nossa rádio, Rádio Nilson Fanini, a rádio que escuta você. Tá bom, gente? São exatamente agora 11 horas, né? Aliás, 10 horas e 4 minutos, perdão, 10 horas e 4 minutos, ao vivo aqui, hein, Jani? Ao vivo aqui. Meu diácono, meu amigo Daniel Eugênio, a sua palavra a sua palavra agora de boas-vindas, né? A sua palavra... Saudação. Obrigado, fica à vontade. Pastor Carlos, é um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite, dizer que fico muito contente e lisonjeado de participar, de contar nossas histórias, contar a experiência que nós temos na vida pública, né? Eu fui deputado constituinte no ano da Constituição, de 87 a 91, tenho muita experiência nessa área, temos algumas coisas interessantes também. Falando sobre nós, eu sou cirurgião dentista há 48 anos na cidade de Duque de Caxias e tenho algumas brigas sempre pela luta pela saúde bucal, pela saúde da vida espiritual. Sou membro da Igreja Batista Centenário em Duque de Caxias há 65 anos. E a nossa vida espiritual é muito importante, porque a gente é filho de pastor, tem 2 filhos de pastores aqui, né? Eu e o Jani somos filhos de pastores. Meu pai era o pastor Vitor Vicente Figueiredo, que organizou a igreja lá no bairro do Centenário em 1959. E nós estamos lá desde essa época. É um prazer, pastor, estamos aqui à sua disposição, vamos colocar nossas ideias, é bom rebater, nós falarmos sobre aquilo que nós pensamos como um homem de fé na sociedade que estamos vivendo. Estou à sua disposição para a gente poder bater esse papo. Vamos estar juntos nesse momento, nesses dias aí, tá bom? Nesses horários. Obrigado, meu amigo diácono Daniel Eugênio. Agora, meu amigo Jani, as suas palavras de boas-vindas, a sua saudação aos nossos ouvintes. Bom dia a todos. Bom dia, pastor Carlos, bom dia, doutor Daniel, bom dia, doutor Gilberto. Prazer muito grande estar aqui nessa manhã. Eu tive o privilégio de
atuar como secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico em Mesquita por 3 anos e meio, há 4 anos como secretário de Assistência Social e Direitos Humanos do Caxias. A gente fica muito feliz de poder estar, de alguma maneira, contribuindo para fazer feliz a humanidade. A gente tem uma missão nessa terra. Eu estou com 70 anos, daqui a pouco estou partindo. Tive, digamos assim, a tristeza, a limitação de ver meu pai partir com 76 anos de idade. Meu pai era um homem muito atuante, foi contemporâneo com o pastor Fanini no Seminário do Sul do Brasil, lá na Tijuca, e muito atuante, mas Deus o levou com 76 anos. E eu tenho procurado cuidar mais da saúde, entendeu? E tentar ajudar as pessoas enquanto a gente tem vida, vigor, saúde. A gente tem tentado fazer o melhor. E estou à disposição. Um prazer muito grande estar aqui nessa manhã, pastor Carlos. Obrigado, meu amigo Jani Menezes. Agora, meu amigo, meu irmão, Dr. Gilberto Garcia, as suas considerações iniciais, a sua palavra. Meu querido pastor Carlos Alberto dos Santos, um homem de fé, serviço do reino, meus parabéns. Meus parabéns, um comunicador. Tivemos aí em outros encontros no seu podcast também, e agora estreando um programa desse naipe na rádio Nilson Fanini, literalmente a rádio que escuta você. Ou seja, você está antenado num programa que começa no dia de hoje entre amigos. Por isso, uma honra estar aqui, seu convite. Certamente a Rebaixista Primeira Universidade do de Caxias está antenadíssima aqui, junto com o corpo da Associação Basta Caxiense, já que aqui estamos ladeados por lideranças do Duque de Caxias. Eu estou ali em São João de Meriti, do ladinho, congregando na Rebaixista Primeira em São João de Meriti. Já se vão quase 50 anos naquela grande igreja. Neste tempo hoje, pastor, tenho a alegria e o privilégio de estar como presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa do IAB. IAB é o Instituto dos Advogados Brasileiros. Só para a gente lembrar rapidamente, nossos ouvintes, eu brinco sempre que a OAB é a prima mais conhecida, só que a OAB nasce em 1932, onde todos, para advogar, temos que ser inscritos. O IAB nasce em 1843, na mão de Pedro II. E lá, para entrar, tem que ser convidado, ter currículo aprovado, etc., bem selecionado, e é uma academia. E o irmão abre o programa hoje, presente conosco aqui, nosso querido doutor Daniel Eugênio, querido, de longa data, parceiro, e doutor Jani Menezes, que é do Direitos Humanos. Aliás, dia 10, terça passada, foi o Dia Internacional de Direitos Humanos. É uma alegria estar aqui nessa manhã com o irmão, numa temática tão importante. Aumente o volume do seu rádio, mande o contato para alguém e ligue aqui no programa Entre Amigos. Obrigado, doutor Gilberto. Literalmente o programa é Entre Amigos, né? Qual é a ideia? Da gente debater alguns assuntos. Hoje o assunto é política, fé e política é possível. E nós queremos abrir o canal aí da nossa rádio, Rádio Nilson Fanini, a rádio que escuta você, para abrir essa enquete. É importante, né? Os nossos ouvintes interagir conosco. Eu queria que você pensasse, onde você estiver aí, na sua casa, no carro, no seu trabalho, você que é cristão atuante, você que ama o Senhor, né? Queria que você pensasse e respondesse qual é a sua opinião. Fé e política é possível, né? Então nós vamos debater essa temática. Platão, certa vez, disse o seguinte: olha, o castigo dos bons que não fazem política é ser governado pelos maus. Queria que você pensasse nisso, né? Nós somos cidadãos dos céus, mas também somos cidadãos da terra, né? A relação entre fé e política se tornou um dos temas mais importantes e também mais polêmicos nas igrejas e também na sociedade. É por isso que estamos trazendo à tona aqui essa temática tão importante da fé e também da política. Eu queria perguntar, abrindo já esse debate, essa mesa com debatedores seletos, né? Eu queria, Diácono Daniel Eugênio, começar aí com essa pergunta importante. Qual o seu conceito de política? O que é política? Porque
a gente fala muito de política, fulano é político, ciclano é político, mas o que vem a ser política na sua visão, como ex-parlamentar, deputado estadual constituinte e também atuante na igreja local como diácono há tantos anos e hoje à frente da operosa Associação Batista Caxiense, né? O que é política? Qual o conceito de política para você? A sociedade que nós vivemos hoje, a política, ela vai da Grécia Antiga, né? Polis, cidade, como administrar aquele grupo de pessoas que vivem numa região. Então, isso vai dizendo o que é política. Então, hoje, há muitas distorções, né, nesses momentos quanto à política. O homem cristão, né, hoje, na sociedade que vivemos, penso que precisa estar mais presente na vida pública, porque nós acreditamos muito e temos muitos exemplos bíblicos, né, que podem fazer isso. A política deve ser exercida na plenitude por homens sérios, competentes, que gostem e que amem. E isso é importante. A nossa sociedade precisa ser dirigida por pessoas comprometidas, pessoas que pensem no ame o teu próximo. E o evangelho que nós cremos, ele propaga que devemos amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Se a sociedade, o doutor Garcia, Gilberto, se a sociedade hoje, Jani, amasse o seu próximo como a si mesmo, nós seríamos outra sociedade. Então, eu acho que a política precisa praticar isso. Eu acho que a cidade precisa, os dirigentes precisam agir na vida pública, naquilo que acredita. É por isso que eu estou aqui, pastor, para dizer isso. Tem algumas experiências, e depois nós vamos falar sobre isso, até bíblicas, que eu gosto muito de falar sobre alguns episódios que aconteceram na vida. Na Bíblia relata política, as pessoas não percebem isso. Lá em Daniel, depois vamos falar sobre isso. Beleza. Meu amigo Jani Menezes, vamos lá. O que é política para você? Você que atua, você que é militante político, assessor parlamentar, hoje desenvolvendo uma das pastas mais importantes da cidade, que é assistência social e direitos humanos. Qual é o seu conceito de política, até para aqueles mais leigos, né, que coloca todo mundo no mesmo balaio, então política é isso, é aquilo outro, política é do diabo, enfim. O conceito de política, eu acho que é muito, muito amplo, entendeu? E é importante que as pessoas entendam a importância de todos os segmentos estarem representados no parlamento, seja a nível federal, a nível estadual ou a nível municipal. E o fundamental é que haja um entendimento, um respeito entre as partes. Na minha cidade, recentemente, um vereador ligou para mim, já depois do expediente, eu já estava em casa, e ligou exigindo que eu tomasse uma determinada providência, entendeu? Que atenderia ao anseio dele. E eu teria que ser injusto com um servidor. E eu falei com ele que não ia atendê-lo. E ele começou a ser grosseiro e a determinado momento ele falou, se o problema é hierarquia, eu sou vereador, eu estou te falando. Aí eu tive que dizer para ele, olha, você mais uma vez está equivocado. Não existe hierarquia entre nós. Você é vereador, eu sou secretário. Você é do legislativo, eu sou do executivo. O que precisa haver entre nós é respeito, coisa que não está acontecendo. Ele em seguida desligou o telefone. Então, o que falta é respeito, respeitar as limitações de cada um. Eu me lembro que quando o doutor Daniel Gênio era deputado estadual, na elaboração da Constituinte estadual, ele, em determinado momento, ele precisou sentar e fazer uma composição com a então deputada estadual Jandira Fegali, que é do Partido Comunista. Mas ele tinha as emendas dele que ele precisava que fossem aprovadas, e sentou com ela, fez uma composição e acabou tendo as emendas. Hoje, 6% de toda a receita líquida do Estado é destinada ao UERJ. É um projeto do então deputado Daniel Gênio, mas foi fruto de uma composição. Okay. É isso que precisa haver entre as partes, independente de credo religioso. Ok. Doutor Gilberto Garcia, na sua atuação técnica, jurídica, a sua atuação como cristão, ovelha ali da primeira igreja batista São João de Meriti, pastor Cláudio, não é isso? Cláudio Souza. Na sua experiência entre igreja e também atuação no direito, né? Já deve ter visto muitas coisas, né? Qual é a sua visão
sobre esse conceito de política. Pastor Carlos Alberto, o que a gente percebe é que, e estamos falando para o nosso público prioritário, irmãos em Cristo, é que a igreja recebeu dos nossos pioneiros uma orientação equivocada. Nós temos vários equívocos ao longo da história da igreja evangélica brasileira, vários equívocos, e um deles tem a ver com isso. Um deles tem a ver com política, não é coisa de crente. Política é coisa do diabo. Crente não é de política. É o mesmo grupo que diz que a televisão era coisa de Satanás. Eu ouço falar de gente que foi excluída de igreja porque tinha televisão em casa. Aliás, o rádio era a caixinha do demônio. Isso década de 50, quando o meu xará Gilberto Assis Chateaubriand compra televisões, distribui no país para instalar. Ou seja, então a gente tem uma cultura contrária a isso. Isso permeou essa igreja, essa liderança. Eu lembro quando eu fui para a faculdade, com 18 anos de idade, 17 aliás, eu ouvia que a faculdade era a porta do inferno. Olha, ou você vai para fazer teologia ou você terá problemas. Eu disse, olha, eu quero fazer direito. Eu me sinto chamado para falar sobre leis. E fui fazer direito. E Deus me deu um ministério. Eu me sinto vocacionado para atuar na minha área. Só que isso contrapõe, e estou falando da década de 70, final da década de 70, onde 3, 4 jovens iam para a faculdade. O restante é fazer teologia. E nada errado com fazer teologia, ao contrário, muito bom. Só que você tem hoje toda uma equipe de pessoas ocupando espaço em faculdades, em universidades, no parlamento, legislativo, judiciário, cargos públicos, que não têm fé. Porque a igreja não percebeu isso. É aquela igreja, doutor Eugênio, que cantava na década de 60, somos um pequeno povo bem feliz. O tempo passou. 2024, o IBGE ainda não soltou seus números religiosos. Estamos com o censo de 2010 e o número do Datafolha de 2020. 31% do povo brasileiro é evangélico, declara-se evangélico, 50% declara-se católico, ou seja, mais de 80% são cristãos. Fala-se que o IBGE deve esse ano ainda liberar e que deve passar de 35% quem se declarou evangélico. Ou seja, isso está mexendo com o país. Aquele povo que não tinha ninguém em lugar nenhum, hoje tem senador, hoje tem deputado, hoje tem governador, hoje tem juiz, desembargador, ministro do Supremo Tribunal Federal. Amém. Glória a Deus por isso. É verdade. E aí a gente fica, às vezes, confundindo o que é política com politicagem. Doutor Janli Menezes acabou de dar um exemplo agora de politicagem. E olha que o ministro não é terrivelmente evangélico. Não, ao contrário. Como ele diz bem, no Supremo a Constituição, em casa a Bíblia. E corretamente esta ótica, é pastor presbiteriano. Diga-se passagem, não é o primeiro não, tá? O primeiro foi um diácono batista, na década de 40, que sentou na cadeira do Supremo. O primeiro evangélico foi um diácono batista, que lá sentou. Então, talvez, pastor Carlos Alberto, nós precisamos ajudar nossos irmãos a entender que politicagem é quando você faz política a seu próprio favor, a seu próprio interesse. E política é quando você faz para o bem comum, para a sociedade, para todos. É aquela igreja preocupada em que a rua está sem asfaltamento. É aquela igreja que preocupada em que há gente passando fome na sua vizinhança. É o bem social, né? O bem social, como disse bem o deputado, ou seja, é a polis lá da Grécia, em que hoje você escolhe representante. E aí, meu irmão, o grande problema, meu irmão lembrou lá o nosso filósofo, o grande problema é que o nosso sistema ele é representativo. Então, você, votando ou não votando, você é comandado. Exemplo aqui agora, por que a UERJ está lá hoje reclamando a ABS e não reclama mais? Ela já recebe uma cota expressiva, porque o deputado constituinte, em 89, determinou para ela uma verba. Foi. Doutor Daniel Eugênio. Isto é política pública. Mas ele é evangélico, por que não foi para a igreja? Porque ele não está lá para falar como igreja, ele está lá para falar como cristão em prol do reino. Ou seja, talvez a gente ajude o nosso público, irmão, politicagem é aquela política voltada para interesses próprios, pessoais e escusos.
Política é aquela voltada para a comunidade, para o bem comum, para a sociedade como um todo. E Deus tem levantado gente no nosso meio para, primeiro, diferenciar isso. Segundo, para literalmente provocar jovens a se candidatar, deputado, como você. Provocar jovens a se preparar em concurso público para que possamos ocupar os espaços. Meus irmãos e minhas irmãs, há uma preocupação gigantesca. Eu já quero levantar uma bola aqui para o pastor Carlos Alberto para os irmãos. Fala-se muito no Supremo Tribunal Federal. E como advogado, sou um que fala e critico. Mas há uma regra do jogo. E qual é a regra do jogo? É o Senado da República que fiscaliza a atuação do Supremo Tribunal Federal. Doutor, está onde isso? Na Constituição Federal do país. Ela que diz, ano que vem, nós teremos a renovação de 2/3 do Senado. Ouça aí, meu irmão, minha irmã. Ano que vem, de 26, obrigado, queridos. A renovação. Hoje nós temos 30 senadores conservadores que votam conforme nós crentes, nós evangélicos, cristãos entendemos. Nós precisamos dobrar esse número. Se tivermos mais de 60 lá, aí o Congresso passa a ser mandado. Por favor, deputado. Eu não sei se o senhor está sabendo, existe já um bode na sala do Senado, tá? Já está se articulando, isso pode depois procurar se informar, para mudar o sistema de eleição para senador, que há muito tempo é 1/3 e 2/3, terço e 2/3. Sim. Muito tempo é assim. Agora tem um projeto lá tramitando para mudar, para a gente votar num senador só. É para dividir a direita. E aí mais um casuísmo. Sendo inventado. Isso é politicagem. Já para valer para 2026. Bom, duas coisas importantes. O deputado conhece bem isso aqui, é parlamentar. Uma, mudança eleitoral só vale se fizer um ano antes. Então teria que fazer ano que vem. Duas, exatamente por isso. Só vale por PEC, por mudança da Constituição Federal. Então, meu irmão, minha irmã, a gente está ouvindo falar isso, e esse bode na sala, como eu disse bem, estarmos atentos. A jornalista do jornal Globo, não cito o nome por elegância, quando o último ministro foi aprovado, meu pastor Carlos Alberto, foi dito que a direita só tinha 30 votos. Para barrá-lo tinha que ter 60. Meu irmão, minha irmã, temos 1/3. Nós temos a chance de 26 dobrar esse número, ter um Senado, e aí sim dizer para o Supremo para que ele fique dentro mas se essa PEC da Constituição Federal. A gente corre o risco de não conseguir dobrar. Por isso o deputado pode nos ajudar aí nessa articulação no parlamento. Vamos Gilberto, vamos divulgar. Palavra, você vamos divulgar. Tentando conceituar, desmistificar a questão da política, da politicagem, muito apropriada a sua palavra. Já dizia o pastor Heber Silva, né, grande representante batista no Parlamento Federal, a cadeira não... Perdão, pastor. Autor da lei do Dia da Bíblia. Isso é segundo o Dia da Bíblia é lei federal de Heber Silva, nosso amigo. Pastor Heber Silva. Dizia o seguinte... Foi colega meu de infância. Que legal. Ele dizia o seguinte, numa entrevista com ele, pastor Carlos Alberto, a cadeira não fica vazia. Ela vai ser ocupada por alguém. Vai. Então, assim, essa questão da representatividade, ela é muito importante. Então vamos aprofundar mais o tema, a temática, até para os nossos ouvintes entender. E quero dizer a você, querido amigo, querida amiga, queridos ouvintes aqui da Rádio Nilson Fanini, a rádio que toca você. São 10 horas e 25 minutos. Estamos ao vivo aqui dessa bancada com debatedores seletos. Dr. Gilberto Garcia, especialista em direito religioso, membro da Primeira Igreja Batista em São João de Meriti, Diácono Daniel Eugênio, presidente da Associação Batista Caxiense, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, ex-parlamentar constituinte do Estado, e meu amigo Jani Menezes, secretário de Assistência Social e Direitos Humanos da cidade de Duque de Caxias, e dizer que nós estamos ao vivo também pelo Facebook da nossa rádio, www.facebook.com/Nilson Fanini, tudo junto. Então esse é o link, você pode entrar, você pode interagir, você pode mandar aí a sua resposta, porque qual é a enquete? Qual é a sua opinião? Fé e política é possível? É isso que nós estamos debatendo aqui, muito importante. Então eu queria perguntar a vocês, queria que vocês me ajudassem aí elucidar os nossos ouvintes. Então, diante
do conceito de política, do conceito de politicagem, da necessidade da representatividade dos cristãos, de acordo aí com a pesquisa que o doutor Gilberto colocou, os cristãos são mais de 30%. Mais de 80%. Mais de 80% católicos e evangélicos. Né? Mais de 80% no Brasil. Então, eu pergunto a vocês, o cristão, ele pode participar da política? Como é que é isso? Então, eu queria que vocês me ajudassem a responder isso. Deixa eu entrar aqui primeiramente. Foi um tema muito difícil para mim, minha vida. Eu sou cirurgião dentista. Em 1985, era um dentista muito conhecido da cidade, e a cidade do Duque de Caxias, ela era área de segurança nacional. Um grupo de amigos, que inclusive o Jarni está aqui presente, eles me chamaram para ser candidato a prefeito da cidade do Caxias. Então eu fui, não tinha o nome naquela época, né? E me chamaram então para ser candidato a prefeito. O candidato foi bem votado. E aí meu pai era pastor. E aí na igreja, né? Você vê sobre a igreja, um diácono, candidato, dentista da cidade, morando no bairro. Então a gente saiu com a grande sempre o Daniel para os Leões, né? Os Leões então aí trabalhou, né? Os Leões, né? Estava ali, né? Então a gente começou a trabalhar nesse sentido. E fui bem votado, fui o quarto mais votado da cidade. Daniel votou em seu coração, não se contaminar com os manjares da mesa do rei. Foi. Então a gente começou a pregar. Interessante, que a gente não tinha, a irmã Edith Fernandes fez uma música muito, ela da igreja, fez uma música muito bonita, e a nossa mensagem cristã valeu na nossa vida ali. E aí em 86 eu me elegi deputado estadual. Mas eu acho interessante o seguinte, e meu pai muito rigoroso, pastor batista daquele durão, não usou o púlpito. Aí é uma coisa muito interessante, pastor. Mas o púlpito é para pregar a palavra. Exatamente. Agora o palanque é para falar daquilo que você crê, daquilo que você quer fazer para a sociedade. Então às vezes as igrejas estão usando o próprio palanque e eu sou a favor da tese que o púlpito é para falar da Bíblia, da palavra Sagrada. de Deus. Bíblia Sagrada. E o palanque, você vai falar das suas propostas para a sociedade. Então, a gente precisa ter homens, eu sou muito a favor de ter homens próprios que queiram mudar a sociedade. Homens e mulheres. Homens e mulheres, homens e mulheres, né? Pessoas que mudem a sociedade e que falem daquilo que acreditam. Eu passei por muitas experiências estando parlamentar. O Jani estava lá conosco, o irmão também esteve lá comigo, várias vezes. A gente teve muitos problemas seríssimos como parlamentar, mas a visão nossa como cristão tem que permanecer em qualquer lugar. Eu acredito que homens que queiram mudar a sociedade através daquilo que você crê, você precisa estar no meio público, no seu trabalho, dando exemplo, né? Ser o exemplo daquilo que você crê. Como é que você vai fazer o exemplo? O Jari colocou aqui com a Jandira Fegali, até hoje ela é deputada, e ela fazia um discurso, posso falar que vocês são profissionais da política, profissionais da vida pública, querem usar, e ela até hoje deputada há 30 anos no exercício do mandato. E ela era uma pessoa muito complicada, que a gente brigou para que a gente brigasse, para que ela votasse, para que a cidade do Duque de Caxias não tinha faculdades gratuitas. Então nós fizemos uma emenda para que pudéssemos ter a UERJ de Caxias, hoje já está lá. Sim. E aí o garotinho, que era deputado também, pediu para Campos, sentou comigo e falou: Daniel, eu quero fazer a emenda para Campos. Aí chamei o reitor da universidade, conversamos, e a Jandira também, que era contra, que fez. Então nós sentamos e fizemos. Composição política, uma composição de melhoria da cidade do Duque de Caxias. Então o UERJ hoje está em Caxias, porque a gente fez esse trabalho. Eu acho que o homem cristão tem que dar o exemplo, né? Aonde você viver. Como advogado aqui, o irmão Gilberto, onde ele fala que é cristão. E qual é o problema? Ele crê nisso, é a graça de Deus, e ele tem que dividir. Se nós não dermos testemunho, quem dará? Então, a palavra de Deus diz isso. Então, você, como cristão, precisa, no seu emprego, no seu trabalho, na sua ação, com os amigos, com o vizinho, mostrar o amor que Deus derramou por você, que você possa pregar. É essa a visão. Posso pegar esse gancho aqui, pastor? Sim, pode participar. O pastor colocou uma questão importante. Eu fui muito procurado nas eleições passadas, porque vendeu-se um peixe de que não se pode falar de política em igreja.
E quando eu falo igreja é o vocábulo que serve para templo evangélico, templo católico, terreiro de Umbanda e Candomblé, sinagoga, mesquita, qualquer espaço religioso é igreja para efeito da lei. Não existe no país nada que proíba você reunir o seu povo e ter na EBD, e aí peço licença ao doutor Daniel, para a gente fazer uma coisa diferenciada. Uma coisa é fazer campanha. Campanha você só pode fazer, você não pode fazer no período eleitoral, e a lei é clara, a lei é límpida. Então, na parte eleitoral, você não pode fazer campanha. Agora, pegar o partido, o programa de um partido político, e dizer assim, por que fulano vota à esquerda? Por que você vê X partido votando que tem que liberar todos aqueles que ficaram com 40 gramas de maconha? O partido político apresentou, o Supremo disse, olha, vamos, daqui em diante não será mais preso. Chegou lá o partido político de esquerda e apresentou um projeto. Todos os presos com menos de 40 gramas sejam soltos. Isso tem a ver com visão. Então, eu não conheço isso. Nada impede que um pastor pegue o programa de um partido, chame candidatos e possa debater isso. Fizemos isso na nossa igreja tempos atrás, pastor Cláudio Souza veio junto com a gente, foi excepcional pegar temas de direita, temas de esquerda, mostrar os temas de esquerda contrariando a Bíblia, aborto, drogas, jogatina, pegar temas da Bíblia e mostrar, tá aqui, olha, a honestidade, tá aqui o trabalho, ou seja, isso foi interessante, mas precisamos aprofundar isso. E aí o pessoal tem medo de debater política na igreja. Sim, mas não tem que ter medo, tem que chamar para o debate. Tem que chamar e tem que fazer tempos, tem que fazer isso. Eu acho muito importante abrir espaço com um grupo para falar, num local, aquilo que você pensa. Okay. Inclusive, eu quero só permitir aqui, quando eu estava deputado, as cidades turísticas do Rio de Janeiro teriam cassinos. Isso. E aí eu fui contra, foi o maior discurso, maior presença naquele dia. Eu tenho o discurso guardado até hoje daquilo que era fazer a cidade, Petrópolis, Teresópolis, teria jogatina, teria lugares próprios para poder jogar. E hoje eu consegui ganhar. Hoje não tem. Então a gente precisa colocar aquilo que a gente quer, né, pastor? Pode tocar. Mas, doutor Gilberto, o senhor tocou num ponto muito importante, que é a figura do líder. Isso. Tá? Nós vamos aprofundar mais. Vamos lá. O assunto é polêmico, o assunto é importante, o assunto é relevante para este tempo, né? Você, meu querido ouvinte que está entrando agora na Rádio Nilson Fanini, a rádio que escuta você, eu sou o pastor Carlos Alberto dos Santos, um homem de fé a serviço do reino. Estamos ao vivo aqui na nossa rádio, essa rádio que escuta você. São exatamente 10 horas e 34 minutos e estamos no programa Entre Amigos, um debate começando hoje, né? Com a mesa debatedora, são debatedores seletos discutindo o tema fé e política é possível. Dr. Gilberto Garcia, Diácono Daniel Eugênio e meu amigo Jani Menezes, secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Nós estamos debatendo esse assunto porque é um assunto importante. E chegamos agora na figura do líder. Eu entendo que nós temos uma dupla cidadania. Cidadania celestial, Jesus certa vez diz, na casa de meu pai muitas moradas, vou preparar lugar, né? E cidadania terrena, enquanto estamos vivos, pisando nessa terra, nós temos direitos e deveres, não é isso, doutor Gilberto? Direitos e deveres. Então, assim, chegamos na figura do líder. O Diácono Daniel Eugênio falou bem certo aí, que púlpito não é palanque, há uma diferença, né? E a gente vive dois extremos. O primeiro extremo é aquele líder que vende literalmente a sua igreja. Fala, olha, eu tenho 200 membros, eu tenho 500 membros, né? E vou vender de porteira fechada. Tantos votos. Tantos votos. E tem aquele arraial que desenvolve o analfabetismo político. Política é do diabo, não quero me envolver, não quero saber. Então chegamos na figura do líder, né? Você colocou, doutor Gilberto, muito importante, né, o que a sua comunidade de fé faz, que é orientar, não é apontar, vota no fulano, beltrano, exatamente, que eu terei benesses, né? Mas é orientar.
acerca do partido, do candidato, do histórico, da oportunidade para que a comunidade de fé possa decidir e votar no melhor candidato ou no menos pior. Enfim, então, aí chegamos na figura do líder. Jani Menezes, meu secretário, já deve ter visto muita coisa por aí, né? É filho de pastor e tudo mais. É assessor também parlamentar. Assessor parlamentar. E eu quero aproveitar a oportunidade também, mandar um abraço ao deputado federal Áureo, né? A família Reis. Com certeza deve estar sintonizando aí no programa, né? O parlamento da nossa cidade, Duque de Caxias. A Bíblia nos orienta para orar, né? Pelas autoridades, enfim. Jani Menezes, como você vê hoje a figura, a importância ou relevância do líder? Como estamos hoje a nível de comunidade de fé em relação à política? E aí já partindo para a questão da política partidária, porque muitas vezes há uma confusão dentro da igreja local de púlpito e palanque. Como é que você vê isso? Joguei a bola para você. A figura do líder, ela é muito importante, entendeu? Porque nós temos líderes e líderes, né? Nós temos hoje pastores que se apresentam publicamente ou politicamente como tendo um curral. Curral eleitoral. E eu tive o privilégio de ser filho de um pastor que, quando o político chegava na igreja por ele pastoreada, ele apresentava, tá, com todas as honras, mas sem levar para o púlpito. Eu lembro disso. Podia de pé, eventualmente convidava à frente para dar uma palavra ali da mesa da frente, onde fica o diretor da escola dominical, mas nunca trazia para o púlpito. E quando chegava na semana, na véspera da eleição, ele reunia a igreja e falava: meus irmãos, no próximo domingo nós vamos ter eleições. Aí ele falava: os irmãos fiquem à vontade para escolher seus candidatos. Ele colocava a mão sobre o peito e falava: o pastor Jali vai votar no irmão Dazo Coimbra, por entender que o irmão Dazo Coimbra tem sido um parlamentar exemplar, que orgulha o povo cristão, tal. Então, ele procurava persuadir o povo cristão ali na igreja, mas sem criar qualquer tipo de constrangimento. E, para nós filhos, ele fazia questão de dar o nome completo. Se era para votar no ele, era voto impresso. Escrito, se era para votar no Elias Peçanha, ele colocava vereador Elias Peçanha Moreira, deputado Ampliado Santos Cabral, deputado todos federal, evangélicos. Dazo Coimbra. Ele fazia questão de dar o nome completo para evitar o risco de, na hora da apuração, ter alguma dúvida sobre o candidato, mas deixando a igreja sempre à vontade, nunca comandando com curral, nunca tirando proveito político com o candidato A ou B. Eu acho que isso aí é liderança. Agora, aqueles que... E hoje? Infelizmente, já vi pastores aí recebendo até dinheiro para levar o candidato. Misericórdia. Coisas absurdas. E com certeza... Isso não é de Deus. Jani tocou num ponto assim muito extremo, né? E muito preocupante. Tem pastores que se apresentam como verdadeiros cabos eleitorais. Mas é uma realidade hoje. Infelizmente. Interessante que o Jani coloca também a experiência do seu pai, o que ele conviveu ali com o seu pai, questão ética, né? Questão moral, enfim. Pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos, né? Meu diácono Daniel Eugênio, você tem muito a falar sobre isso, a sua experiência também. Como você vê hoje, na atualidade contemporânea, relação pastores, político, curral eleitoral? Dr. Gilberto deu um exemplo muito, muito positivo, né, de como acontece na sua comunidade de fé, né, na Primeira Igreja Batista em São João de Meriti. Isso acontece nos outros arraiais? Isso tem acontecido? Como é que você vê hoje essa relação política partidária, líderes
evangélicos, cristãos, enfim. Pastor, temos gente hoje, permite aqui falar um pouquinho, eu estou presidente da Associação Batista Caxiense e nós temos 87 igrejas, nós temos 2 associações lá em Duque de Caxias, mas a gente tem vivido algumas coisas interessantes, tem vivido com outras igrejas também, outras igrejas não batistas, as igrejas pentecostais, vá no grupo, um trabalho muito bonito também, e quanto a isto, temos recebido, recebo às vezes críticas, né, de eu estar hoje fazendo um trabalho bastante amplo. Por exemplo, vou só dar um exemplo, nós mudamos agora recentemente, Gilberto, o estatuto da associação foi feito agora recentemente, para que nós pudéssemos atender o terceiro setor, em que a igreja hoje precisa fazer ação social, ela já faz, mas agora é reconhecida com o Estado. Nós temos capelães que não podem entrar na Prefeitura de Caxias, então nós estamos fazendo mudamos o estatuto para que possamos fazer isso. Capelania hospitalar, capelania nas escolas, na sociedade o que a criança vê. Então eu vejo que tem líderes que são contra. No dia que eu fui eleito presidente da Associação Batista Caxiense, um pastor levantou e falou assim: e como é que vai ficar a tua vida política? Você vai usar isso aqui para política? Eu falei: meu irmão, não estamos em época de eleição, aqui é uma eleição eclesiástica, não é eleição para nenhum poder público, e, irmão, quando tiver, estarei usando bem. Mas fui bastante criticado sobre isso. E alguns pastores, eu não vou dizer que esse pastor, usa o poder público e se diz que não está usando. Então é um problema seríssimo que nós temos de pessoas que fazem convênios, pedem aos políticos de mandato para que possa atender a sua solicitação, e mais pessoal, porque querem crescer junto à sua comunidade evangélica, melhorar a sua situação de meio dali que está com as pessoas, mas não querem. Você nos criticam muito por nós estarmos aqui em um programa como esse. Estamos debatendo um programa que tem bate bem de frente com a liderança de pastores que usam o poder, mas não querem aparecer usando o poder. Estão assim, embutidos, escondidos. Então eu acho que a gente precisa falar, e ser claro, não tem nada errado, a gente pode trabalhar na vida pública, o pastor pode trabalhar, tem que ter honradez, transparência, dizer aquilo, como o pastor, eu aprendi muito com o pastor Jali, eu lembro mesmo Dazo Coimbra, ele na minha igreja, meu pai fazia igualzinho. O Dazo Coimbra tinha um programa, aliás, tinha um programa na rádio, e ele foi quase 40 anos deputado federal, trabalhava com as igrejas batistas. Você pergunta, Dazo responde. Então você tinha. Então, a visão dos pastores e da liderança era muito interessante, porque ele atendia a liderança evangélica e era testemunho daquilo que você crê como cristão. Eu fico triste, às vezes, que nós estamos sendo usados erradamente. Você não crê que Cristo veio ao mundo para transformar o mundo? Aliás, eu quero dizer aqui, doutor Gilberto, 2025 anos que Cristo veio. A sociedade, a humanidade mudou o seu calendário e não acredita nesse homem. Sim. Não acredita nesse poder de Deus? Como é que é? O que é isso? Que nós estamos? O que nós estamos pensando? Então, antes e depois. Né? Eu gosto depois de dar o exemplo de Daniel, meu pai botou meu nome de Daniel, e eu vou dar um exemplo depois sobre isso, sobre a vida pública de Daniel, que eu acho interessante e te dizer aqui às pessoas que leem o livro de Daniel, seus 14 capítulos, vão lerem lá. Então, eu acho que a liderança, pastor, ela precisa ser fiel naquilo que crê. E ser transparente. Se ele for transparente e fiel, não tem nenhum problema. Não tem que ficar criando coisas disso, tá bom? Ok. Doutor Gilberto Garcia, como que você vê hoje a comunidade evangélica, cristã, líderes, né, em relação à política partidária, em relação o palco que muitas vezes se transforma em palanque? E queria que você entrasse um pouquinho na questão do Estado laico, né? O que é o Estado laico, laicismo, enfim, queria que você explicasse um pouquinho isso, essa ingerência. O Estado não tem ingerência na igreja, nem a igreja tem ingerência no Estado. Eu quero começar citando um obreiro em que me honrou com um convite para que eu pregasse na igreja dele, e na verdade não era para pregar, ele me chamou para falar sobre direito do trabalho, um domingo de manhã. Eu disse: pastor, que alegria
eu estar na sua igreja no domingo de manhã, abrindo a CLT e a Bíblia e fazendo um fórum de perguntas dos irmãos para que os irmãos entendessem seus direitos. Sempre que vou ao encontro dos diáconos, mesmo não sendo diácono, minha esposa escolheu ser e eu escolhi não ser, digo lá para os diáconos ali em Rio Bonito, batistas especialmente, essa dificuldade que se tem de conhecer direitos. Tive o privilégio de, no início da década de 90, começar no Seminário do Sul a disciplina Direito para Pastores. E o MEC chegou lá e o pessoal dizia assim, mas o direito nosso cada dia virou disciplina. E o MEC disse, olha, está excelente, ampliem. E lá fizemos isso, mostrando a necessidade dos pastores não só trabalharem com a questão do batismo eclesiástico, mas sim sabendo que ele preside uma instituição, que ele presta contas à sociedade, que a sociedade tem essa divisão muito clara, como o pastor bem colocou, e atualmente leciono na Faculdade da Assembleia de Deus, ali na FAECAD, aqui em Vicente Carvalho, de novo, direito para pastores, a disciplina virou do irmão Jali, direitos humanos, inclusive, voltada para a prática, justamente da igreja que respeita as leis do Estado. E aí, então, o irmão coloca essa questão voltada para o Estado laico. Vamos lembrar de novo em que somos cidadãos de duas pátrias. Ok. Isso. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo, quando está lá preso, Paulo poliglota, Paulo cidadão romano, cidadão judeu, Paulo vai e chama para si o direito. Quando o cidadão, o soldado bate nele, vai embora, e Paulo diz, vai embora nada, rapaz. Eu sou um cidadão romano, você não podia ter feito isso. Peraí, e o soldado entra em polvorosa, porque naquele tempo se comprava a cidadania, e era cara. Era de nascimento, filiação e também comprada. Hoje não tem mais isso. E Paulo chama a si o seu direito como cidadão romano e aplica a lei. E eu gosto muito, lá quando Paulo também aos romanos, eu sou um fã da carta de Paulo aos romanos, alguns chamam de evangelho segundo Paulo, né? Quando Paulo diz que os magistrados são instrumentos da justiça de Deus, Romanos 13, 4. Paulo diz que os magistrados, os juízes, são ministros, recebem a autoridade de Deus. Para quê? Para nesse Estado que, no caso brasileiro, é leigo, é laico, não laicista. O Estado, meu irmão, minha irmã, quando a gente fala de Estado, vamos lembrar que o Estado é o poder executivo, e você lembra do prefeito, do governador, do presidente da República. Está aqui irmão Jani Menezes, que é o Estado como representante do poder, como ele bem disse, executivo municipal, Duque de Caxias. Exatamente. Temos o governador do Estado, República, presidente, ministro, secretário, etc. Nós temos o Legislativo, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, onde estive lá com o assessor parlamentar e o deputado lá esteve também, o Congresso Nacional, e temos o Judiciário, juízes de primeira instância, juízes de segunda instância, desembargadores, ministros e Supremo. Então, esse Estado se organiza, ele não tem religião. Desde 1891, vale lembrar que de 1500 até 91, o Brasil era um Estado católico apostólico romano. Alguém para exercer um cargo público tinha que confessar a fé católica. Quando vem a República então transforma o Brasil num Estado neutro. Então, seja o juiz, o guarda municipal, o prefeito, qualquer pessoa que exerce cargo público, ele não pode legislar nem atuar à luz da fé e nem contra a fé. E é interessante, o irmão levanta essa questão, porque o artigo 5º, inciso 6 da Carta Magna, e eu brinco sempre, quem diz isso não é a Bíblia, não é o livro de Kardec, não é tradições orais, não é o Sagrado Corão, não é o livro dos Espíritos, não é o livro dos Mormons, quem diz isso é a Constituição Federal do Brasil. Artigo 5º, inciso 6 é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Meu irmão, o que você crê e que eu creio são invioláveis. O artigo 5º, inciso 6º vai colocar a questão voltada para que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Ninguém pode ser privado de direitos em qualquer lugar que esteja por aquilo que crê. E o artigo 19... Os direitos são iguais para todo mundo. Todas as crenças, inclusive ateus e agnósticos. E aí está a relevância disso. Esse Estado que é neutro, esse Estado que é laico, esse Estado que não tem fé... Mas, doutor Gilberto, só para provocar. Por favor. Direitos são iguais,
Mas tem algumas pessoas que são mais iguais do que as outras, né? Bom, a lei pode desigualá-las. E aí está interessante. Quem desiguala as leis? Eu estava outro dia no debate numa outra rádio, peço Vênia para dizer isso aqui, quando o debate era sobre a questão das mulheres. Fica já o tema para o irmão aí, violência em lares evangélicos. Fica o tempo para outro momento. Isso, nós vamos trazer a doutora da Deana Caxias, Fernanda Fernandes aqui falar sobre isso. Fica sugestões e já me coloca à sua disposição se for o caso. Okay. E o debate lá qual foi? A mulher apanhando, e a gente dizendo que isso não é bíblico, que isso não é de Deus. Começou a vir um monte de homens reclamando que estavam apanhando as mulheres em casa. Doutor, o que a gente faz? Eu disse, olha, vamos deixar claro que o Estado brasileiro diferenciou as mulheres. Para a mulher tem lei Maria da Penha, não cabe mais cesta básica. Para o homem, se você apanhar, amigo, não tem lei João de Olaria, não tem lei Ricardo de Albuquerque, não tem Mário lei da Penha. Marco da Penha, nem Duque de Caxias, ela vai pagar a cesta básica, irmão Jali. E aí que é importante. Então, a lei pode diferenciar. A assistência social vai estar lá para ajudar. Sim, então quem diferencia as pessoas é a própria lei. O artigo 19, inciso 1º, vai dizer que é vedado, irmãos, é proibido à União, aos estados, Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos, igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com elas relação de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, como o deputado colocou aqui bem, estatuto mudado em Caxias, a colaboração de interesse público. Agora, na pandemia, igrejas foram usadas para dar vacina. Sim. Durante a questão eleitoral, igrejas são usadas para poder receber sessão eleitoral. Eu fui presidente de sessão durante mais de 20 anos. Funciona em igrejas. Então a gente chama de Estado, é a laicidade colaborativa. Agora, professor Carlos Alberto, a preocupação minha nesse momento é que nós estamos tendo um grupo muito grande, seja no judiciário, seja no parlamento, no executivo, que estão trabalhando num laicismo. Entendi. E isso vem de fora. Temos dois filósofos, um alemão e um americano. O americano diz, John Rawls, respeitado, querido, você não pode usar a sua fé como razão pública para o debate político. De jeito nenhum. Exerça a sua fé em casa e na igreja, privadamente. Hugo Habermas, filósofo alemão também, respeitado, querido, vai dizer que você não só tem o direito, mas como pode exercer a sua fé em razões públicas. E eu tenho dito que eu tenho ficado com o alemão porque eu não deixo a minha fé de lado. Onde estou. Eu sou evangélico onde quer que eu esteja. Concordo plenamente. E aí, esse laicismo francês, irmão, cuidado com isso. Na França hoje, você se entregar um folheto na rua e a pessoa que receber o folheto não gostar, ela chama o policial, você é detido e poderá ser processado. No estado do Rio de Janeiro, a nossa querida Alerj, quase muito pouco por pouco, aprovou ano passado uma lei, algo parecido com isso. Se não fosse a bancada evangélica lá presente, e a minha saudação a todos os deputados que lá fizeram isso, derrubaram em segunda votação um projeto estadual que queria cercear que você abrisse a sua boca para pregar o evangélico em lugares públicos, repartições públicas, porque o outro poderia se sentir ofendido. Aliás, agora provoco, o governo da Bahia, e vou citar porque estava no Facebook, colocou lá, falar de Jesus é intolerância religiosa. E eu brinquei com alguém. Primeiro, que não existe crime de intolerância religiosa. Vou dizer de novo, pastor, anote aí. No Brasil, só é crime aquilo que a lei especifica como crime. Permita-me um bocado latino. Nullum crime, nulla pena sine lege. Traduzo, não há crime sem lei anterior que o defina. Por que, doutor? Espirrar na rua é crime? Não, porque não tem lei dizendo isso. Cuspir no chão na rua é crime? Não, porque não tem lei. Soltar aquela bufa no metrô cheião é crime? Também não, porque não tem lei. Então, no Brasil, só é crime aquilo que a lei diz que é crime. Mas nós estamos com o judiciário e com vários parlamentares tentando criminalizar esta atuação da pregação do evangelho. Aliás, o irmão disse que deu um bode na sala lá do Senado, né? Recentemente tentaram aprovar um PL que ia proibir os pastores de serem candidatos. Só pelo fato de ser pastor. E a pergunta foi, então vai proibir advogados, psicólogos, todo mundo?
Ok. E aí, é isso que nós queremos? Então, esse Estado laico, como perguntou o irmão bem, é o Estado que protege a fé. Compete ao delegado de polícia proteger o exercício da fé. Compete ao juiz proteger a fé. O secretário do Direitos Humanos de Caxias, Menezes, proteger o exercício da fé. Então, esse Estado que é laico, que é leigo, que é neutro, ele tem que proteger o exercício da fé no nosso país. Ok, doutor Gilberto, quero falar com os nossos ouvintes, agradecer, tá bombando aí nosso programa, pergunta, o pessoal interagindo, né? Nós estamos ao vivo aqui na Rádio Nilson Fanini, a rádio que escuta você, isso mesmo, hein? Ao vivo, 10 horas e 56 minutos, e o tema é muito relevante, e eu quero deixar e reforçar a nossa enquete de hoje, hein? Qual é a sua opinião? Fé e política é possível? Aqui, ó, o ouvinte Juliana Melo, Igreja Batista Memorial, acho que é isso mesmo, ó, Memorial. Comentário ao vivo, Nando Carvalho Mendes, né, na realidade. Bom dia, prezados irmãos debatedores, grande abraço, sim, é possível. Temos na Bíblia um grande exemplo de representante do povo de Deus, José. Tendo sido governador no Egito, foi um líder justo e sábio. Armazenou alimentos no período de escassez, fortaleceu a economia no Egito. Nando Carvalho Mendes, um grande abraço. Hernandes, Igreja Batista Memorial de Duque de Caxias, que legal, hein? Obrigado aí, Hernandes, obrigado aí por estar ligadinho conosco aqui. Tem mais gente aqui, vamos lá. José Arimateia, né? Fé e política, acho que é possível sim, desde que haja entendimento entre as partes. Espera aí, deixa eu botar mais aqui, tem mais gente aqui. Direto do nosso Facebook aqui. Vamos lá. Newton Carvalho mandou bom dia a todos, um abraço a todos. Orlando Silva, Rosiane Carvalho está entrando agora, bom dia. Gente, olha, é importante a sua participação, tá? Teremos aqui um sorteio também de livros da nossa autoria, Fé, Política e Cidadania. É a estreia do nosso programa nessa casa, na Rádio Nilson Fanini, a rádio que escuta você. É um debate ao vivo entre amigos. Está conosco aqui Dr. Gilberto Garcia, especialista em direito religioso, diácono Daniel Eugênio, presidente da Associação Batista Caxiense em Duque de Caxias, também ex-parlamentar, né, deputado estadual constituinte. Está conosco aqui também Jani Menezes, secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Então, são debatedores seletos, experientes e sabem o que estão falando, e nós queremos ajudar você, meu amigo, minha amiga, meu querido ouvinte, a você entender um pouco mais sobre a questão da fé, política e cidadania, e você responder, né? É possível, né? A fé e política, é possível, né? Elas coagulam, elas interagem. Qual é a sua visão, né? TV Meteoro, no Brasil está flutuando, em cima de narrativas. Louva a Deus por programas como este. A paz do Senhor Jesus. Rosiane Regulo, Deus abençoe vocês. É possível e precisamos nos posicionar sempre. Pastor Orlando Silva, parabéns, Orlando, um abração, meu irmão. Parabéns pelo excelente debate, tema pertinente demais. Aí o pessoal está interagindo, o pessoal está gostando, né? Graças a vocês aqui que estão abrilhantando a nossa estreia, o nosso programa de hoje. Vamos falar sobre o tema, avançando um pouco mais, analfabetismo político. O analfabeto secular é aquela pessoa que não sabe ler, escrever, fazer uma conta, né, matemática, aritmética, tem dificuldade. O analfabetismo político é aquele que enche o peito e fala assim: eu sou apolítico, né? E briga por isso, por esse ideal de ser apolítico. Ele não conhece, né, a questão política, porque nós somos cercados e tudo que fazemos tem envolvimento político, não tem outro caminho. Compramos uma bala,
doutor Gilberto, tem a tributação da bala. Colocamos a criança na escola, né? É uma lei que é constituída lá pelo parlamento, a questão da educação. O doutor Gilberto falou da Constituição Federal, ir e vir, direito à educação, à segurança pública, à saúde, é direito nosso. E muitas vezes nós não conhecemos os nossos direitos, dizemos que somos apolíticos. E como é que fica isso? Na sociedade hoje, principalmente no meio evangelical, como é que vocês veem isso? A questão do analfabetismo político, massas de manobra, existe? Não existe? E o que fazer para melhorar, se existe, na opinião de vocês, essa questão do senso crítico analítico do povo cristão, haja vista o índice, perceba bem, o percentual que o doutor Gilberto colocou, 80% cristãos. Mais de 80%. Mais de 80%. E por que não somos força? Porque a nossa bancada evangélica não é mais forte. Então eu queria que vocês me ajudassem. Jani Menezes. 31,1% evangélicos. Por enquanto. É verdade. Não, e vamos avançar muito mais. Em nome de Jesus. Graças a Deus, a população cristã, e quando eu falo cristã aí, evangélicos e católicos, é uma enormidade, entendeu? E precisa se fazer representar em todos os parlamentos, em todos os segmentos sociais. É muito importante, sim. Enquanto o doutor Gilberto falava, eu estava lembrando sobre a questão da isenção, da laicidade, a maneira de atender a todos e tal, entendeu? Recentemente, eu tive o privilégio, doutor Gilberto, de receber a medalha Pai Cristóvão, a cerimônia na Câmara Municipal de Duque Caxias. E estavam lá, entendeu, vários segmentos das religiões afrodescendentes e tal, e eu fui um dos homenageados pela maneira como a gente vem atendendo aos anseios dessa população. Nós tivemos recentemente problema lá com o terreno lá do Joãozinho da Gomeia, e sim, foram até nós lá e a gente atendeu bem e tal, a gente tem por atender, e eu recebi, foi colocado no meu peito, me deram o diploma, entendeu? Medalha Pai Cristóvão, que foi um grande líder religioso, de religiões afro, lá na nossa região. Reconhecimento, né? Reconhecimento, e é um orgulho para a gente estar sendo reconhecido dessa maneira pelos vários segmentos, a gente fica feliz. E, infelizmente, com relação à questão do analfabetismo, nós temos alguns analfabetos até em cargos de liderança. Eu estava conversando com o doutor Gilberto e o doutor Daniel Eugênio. Recentemente, eu recebi nós tivemos um evento na Câmara Municipal de Caxias e eu conversei com um dirigente da Rádio Melodia e me coloquei à disposição dele, já que eu sou analista político, sou secretário-geral do Partido Solidariedade no Estado desde a fundação, entendeu? Tive a oportunidade de lançar vários candidatos, conheço a matemática eleitoral como poucos, e me coloquei à disposição dele. E ele se lixou para a minha fala diante dele. E veio a eleição e ele amargou a derrota no partido que não elegeu ninguém. Então, eu acho que algumas lideranças precisam estar atentas quanto ao que envolve uma eleição. A eleição ela é carregada de estratégia. O doutor Daniel, por exemplo, quando ele era reconhecido como dentista, ele era doutor Daniel Figueiredo. Isso. Entendeu? A família Daniel Eugênio Figueiredo. Só que nós estávamos saindo do governo militar e o general Figueiredo estava em baixa. Então, naquele momento, lançar o Daniel Figueiredo não era de bom tom, não era interessante. Naquele momento, ele deixou de ser Daniel Figueiredo, passou a ser o Daniel Eugênio e teve uma carreira vitoriosa. Eu, em 2010, tive o prazer de lançar o então candidato Áureo na política. E naquela ocasião, eu queria que ele usasse o nome composto. Áureo Lídio, Áureo Moreira ou Áureo Ribeiro, que são os sobrenomes dele. E ele entendeu que não, deveria continuar com Áureo. Hoje ele se apresenta em público como Áureo Ribeiro. Quer dizer, mostrou que a gente estava certo na origem. Então, o analfabetismo político envolve várias situações e é preciso que as pessoas estejam atentas
Porque um detalhezinho pode valer uma eleição, pode valer uma votação, pode custar um erro, muitas vezes difícil de ser contornado depois. Me permite aí, Jani, o analfabetismo político também, as pessoas só querem ter direitos e não querem ter deveres. Então, acham não conhecer o processo. Não conhecer também, o processo. Então, que acham que, por que a secretaria, ele aqui, eu vou falar com ele aqui, por que a Secretaria de Ação Social não me dá uma cesta básica? Porque essa pessoa não tem direito. E por que então ele acha que quer só benefício, quer que todo o governo, e atrás do governo atual, possa receber tudo. Analfabeto é aquele que quer vender, ele não vê as ideias, não permite. Qual é o candidato? O candidato Zé Mané, desculpa aqui a gente falar que o camarada que não tem condição nenhuma, não tem nenhuma história, não é comunitário, não conhece ninguém, se lança candidato. E aí você vai, ele te compra lá, te dá uma recompensa financeira, aí ele vai ter voto por causa da recompensa financeira. E como é que vai fazer? O que ele vai legislar? O que ele vai fazer para a sociedade? Então a gente precisa estar atento para esse tipo que está muito comum. Tivemos eleição esse ano. Um monte de paraquedista também. Então, né? Muita gente que consegue vender a sociedade, o eleitor, que é dito analfabeto político, ele não quer saber de nada, não. Aí depois, ele quer que calce a rua dele, quer que passe um caminhão de lixo na porta dele, quer que faça tudo. Ele botou no camarada que não tinha nenhuma expressão, não tinha nenhum compromisso. Então, aí que está a diferença. A gente, como programa aqui, a gente defende daquele que tem compromisso cristão, ou pelo menos que possa estar, amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque eu digo sempre, se você ama o teu próximo, você quer bem para ele, quer para a gente. Então, você precisa deixar de ser analfabeto. Não seja analfabeto político. Pare, olhe aqueles candidatos. Nós vamos ter agora em 2026 eleições e precisa conhecer o que o cara pensa. Porque ele vai te representar. Como é que eu vou dar uma carta de representação para uma pessoa que não me representa? Então, isso é um analfabeto político. Não, quando a gente fala analfabeto político, você tem um analfabeto político eleitor e tem um analfabeto político candidato. Isso. Você vê constantemente o candidato dizendo, não, eu já fechei com 9 pastores. E eu costumo dizer, gente, olha só, nem sempre o líder político da igreja é o pastor. Eu me lembro que na segunda igreja batista de Gramática, onde eu congreguei durante muito tempo, meu pai era o pastor e meu pai tinha uma liderança muito grande. Com outros pastores também. Mas, quando chegava na véspera de eleição, tinha um irmãozinho que já falecido, irmão Lino Reginaldo, muito humilde. Ele liderava os embaixadores. E ele era daquele líder que ele levava camisa de futebol, levava tudo, chuteira para os garotos, ele reservava espaço no Sítio Sossego, ele arrumava o ônibus. Então, ele levantava e falava assim, meus irmãos, os irmãos não podem esquecer que no mês passado, quando nós fomos lá para o Sítio Sossego, e os embaixadores não tinham condução, quem arrumou o ônibus foi o irmão Elias Peçanha. Quando a igreja estava em obra, e a gente esgotou recursos da igreja aqui, a gente precisava de pedra, quem trouxe o caminhãozinho de pedra foi. Então, no final, ele já tinha arrebanhado metade da igreja, de uma maneira muito simples, muito singela, muito humilde. Então, a liderança, numa hora dessa, nem sempre é do pastor. E o candidato, que se diz, o saber, ele tem que estar atento a isso. Doutor Gilberto, quando a gente fala em analfabetismo político, e o Jani falou algo muito importante, não é só da parte do eleitor, também é da parte de alguns candidatos, né? Eu estava uma vez num bate-papo com um pretenso candidato a vereador, e a gente conversando ali, ele falando das suas atividades, e eu perguntei, qual é a função do vereador? Ele me olhou assim, não, porque eu pinto lá o meio-fio, porque o asfalto. Eu falei, o senhor não entendeu a minha pergunta. Qual é a função do vereador? E aí ele não sabia. E aí a gente vai mais longe. Qual é a função do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário? A função do Executivo é o prefeito, o governador, lá o presidente da República, do Parlamento, do Legislativo, né? Os vereadores, os deputados estaduais, federais, distritais, senadores.
do executivo, do presidente, do prefeito, enfim. Há uma dificuldade de conhecimento também daqueles que são pretensos candidatos. E até aqueles que são eleitos também têm dificuldade de elucidar e de conhecer isso. Então, o analfabetismo político não é só de um lado, é dos dois lados. Doutor Gilberto, qual seria o caminho para acabar com isso? Para a gente minimizar, eu não sei se acabar porque... É difícil. Enfim, para minimizar isso e trazer um conhecimento amplo desse processo político que é tão importante para o nosso país, para a nossa nação. Bom, eu vou começar essa sua resposta com um poema de Bertold Brecht, filósofo, e ele diz exatamente isso: o analfabeto político. Diz ele, o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, e ele continua... Sai daí, rapaz. Do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político, diz Bertold Brecht, é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado, o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Poema feito pelo filósofo alemão Bertold Brecht no século passado. Cara, parece hoje. Atualíssimo. O meu livro tem referência dele. Bertold Brecht, muito legal. Nesse poema. Nós estamos lidando literalmente com o povo de Deus. A gente percebe, pastor Carlos Alberto, a ausência do púlpito. A ausência do púlpito. A gente percebe que o púlpito, como cátedra, não está cumprindo a sua função social. Okay. Diz o texto sagrado, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E muitos dos nossos obreiros têm dificuldade de entender que conhecimento ali não é só conhecimento bíblico, é conhecimento da vida, é conhecimento para exercer a atividade do reino, para fazer diferença. Vou lá para Malaquias, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Por que as igrejas não abrem? De novo, quero voltar na questão da preparo. Eu acho que talvez aí a educação, por isso estar com o irmão nos encontros que o irmão tem promovido de cidadania, me é muito rico, porque nós estamos antes de debater questões da cidade. Verdade. Por que a água não chega em tal local? Por que tal local não tem limpeza urbana? Por que na sua rua tem asfalto? Por que a Baixada Fluminense está cheia de barricada, meu irmão? Cheio. Por que a Baixada Fluminense está cheia de barricada? E o que é pior, locais onde o percentual de crentes é gigantesco. Outro dia, para não citar a cidade, não é igrejas que não podem. Eu conheço uma igreja que teve problema domingo, que não pode, fizeram uma festa, ninguém chegava de carro, não podia chegar. Diácono, há alguma coisa errada nisso aí. Há alguma coisa errada porque diz lá o texto sagrado que o mal e o bem não podem conviver. Então, se no local, numa cidade, tem mais de 50% de crentes, não pode ter bandido nessa cidade, não pode ter rua sem asfaltamento, não pode ter lixo na rua. Ou será que isso não incomoda os crentes? Ou os púlpitos não estão treinando? Vou à sua pergunta, professor Carlos Alberto, a questão passa pela educação. Sim. Ou eu educo essa geração, ou eu educo esses jovens a ir para a faculdade, disputar. Eu estava em Uberlândia, fazendo palestra em Uberlândia, discutindo com o desembargador, quando ele falava que a vida era mais importante do que a fé. Eu peguei a Constituição e disse: desembargador, onde está escrito isso aqui? Não, desembargador, vamos lá. A Constituição não bota a vida mais importante do que a fé. Na topografia legislativa, o deputado conhece bem como é que funciona isso, os direitos estão em pé de igualdade. Propriedade, vida, liberdade, etc. Fé. Então, se estão em pé de igualdade, um testemunho de Jeová tem todo o direito de abrir mão da sua vida pela sua fé. Doutor, o senhor pensa isso, concorda com isso? Eu concordar com isso ou não é outra coisa. Eu defender o direito que ele tem, como o Supremo acabou de acertar, é outra coisa. E aí eu percebo que falta educação, pastor. Então as igrejas, nosso povo que nos ouve, precisa pegar... Por que a gente não tem na EBD? A EBD voltada para o partido político. Vamos pegar o programa dos partidos políticos, porque, o nosso sistema, irmãos, é partidário. Goste você ou não goste,
no Brasil não há um sistema como nos Estados Unidos, onde o candidato se lança por si só e pode ser eleito. Aqui não. Ou você é filiado a um partido, verdade. ou você... E aí, irmãos, vamos debater voto de cabresto, vamos debater lista de votação, vamos debater voto nas suas regiões específicas. Ou seja, na realidade, a educação passa por a gente pegar a EBD, pegar mensagens, pegar encontros e debater política no sentido macro durante todo o período fora eleitoral. Sim. Porque nós estamos ficando presos Sim. a só indicar pessoas e o candidato só para essa eleição. Fecho essa primeira intervenção dizendo uma experiência aqui sobre o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, lá uma cidade lá, juntou as igrejas evangélicas e disse: quem quer ser candidato entre nós aqui? E levantaram lá meia dúzia. E eles foram às igrejas, bem antes do período eleitoral. Foram às igrejas, apresentaram suas credenciais, apresentaram seus padrinhos, mostraram o seu projeto e foram todos votados. Os mais votados, os que tinham condições de credenciais, os que tinham preparo e os que tinham voto, carisma e voto, foram para aquele pessoal separados. Chegou a eleição, nossos candidatos estão aqui, vamos votar, e foram eleitos. Aqui não, a gente tem uma Câmara Municipal que com Caxias, o quê? Com 10 mil votos elegeu um vereador? Caxias? Não. Isso. O São João. quociente é em torno de 15 mil, mas 15 mil. o vereador se elege com 7, com 8, com 4. Vamos ficar com 15 mil. São João também. Gente, a gente não consegue botar um vereador, 2 vereadores. Aí vai para a Câmara um vereador só, aí vai ficar o famoso andorinha só não faz verão. Nós podemos botar 10 vereadores dentro da Câmara Municipal. Se nós trabalharmos com antecedência, prepararmos o povo, conscientizarmos o povo, aí eu estou lhe respondendo, educando o povo, para que o povo, por que eu não voto no fulano de tal? Porque ele foi para tal partido. Porque na hora de votar, se ele não votar com partido, ele perde espaço político, ele perde verba eleitoral, ele vai para o fim da lista. Irmãos, é assim que funciona. É a Vera. O jogo é a Vera. Dentro de pouquinho, só dentro disso aqui, vou te convidar, Por favor. nós vamos fazer na Associação Batista Caxiense um fórum sobre escola dominical. Já temos uma professora Aline que vai estar lá conosco para o uso digital e como vamos estar preparando professores para que possam ver a realidade. A realidade que nós falarmos hoje na escola dominical para uma comunidade, onde tem uma experiência, que a gente chamou os garotos para falar lá, foi a professora que falou isso. Chamamos os garotos, o que você quer ser? Garoto, eu quero ser jogador de futebol, quero ser isso, quero ser... E parecer muito, eu quero ser chefe daqui do bairro. Quero ser o chefe do negócio aqui. Aí ela falou, mas como você quer fazer? Não, aí acabou aquilo ali, vamos tirar uma foto. Não, eu não posso sair na foto. O garoto com 10 anos, 11 anos, Sim. já estava vendo Comprometido. Mas, doutor Daniel, muitas vezes esse garoto, estou citando de forma muito genérica, vê o pastor dele conversando com o chefe da boca lá, para conciliar, para a igreja poder funcionar. Nós temos muito isso. Tem muita igreja funcionando lá no morro, entendeu? Com autorização. Graças. Autorização. É um problema que nós temos que resolver. Não sei como é que o pastor Carlos vai resolver esse problema lá com a igreja. Deixa eu falar algo aqui importante. Primeiramente, me direcionar aqui aos nossos ouvintes, desde já agradecer aí a audiência, o carinho. O nosso debate tá bombando, graças a Deus, tá top. Estreia do programa de forma muito legal. O Newton Carlos, um abraço para o meu pastor Carlos Alberto, meu amigo Daniel Gênio, meu amigo Jani Menezes. E botou pastor Gilberto, até profetizou aqui, que Deus abençoe todos vocês. TV Meteoro, parabéns aos participantes, que Deus continue usando com sabedoria para abordar um assunto tão relevante. Obrigado, gente. Deixa eu falar algo importante. Algum tempo atrás, os pastores batistas de Caxias, mais alguns padres católicos, outros evangélicos, descobriram que estava uma matéria sendo debatida no parlamento municipal sobre ideologia de gênero. Você lembra aquela quando veio do governo federal, Sim. os estados, municípios, enfim. E aí os pastores se reuniram, foram à Câmara Casa de Leis. Tem gente que nem conhece, né? Mas nós fomos à Casa de Leis. E lá conversamos, chamamos o presidente, na época então, Eduardo Moreira, presidente da Câmara Municipal, vereador, e o assunto debatendo, e passamos o dia inteiro na Câmara Municipal.
O assunto ia ser discutido na parte da tarde. E quando nós voltamos à Câmara para debater o tema, estava lá o grupo GLBTQIA+, né? QIA+, isso. E a Charlene Rosa, aquele grupo e tudo mais. E foi um embate muito forte. Um embate. Porque eles queriam a aprovação da ideologia de gênero. E os pastores, os cristãos, não queriam que isso colocasse, enfim. E na realidade foi tirado isso de pauta, não foi discutido naquela ocasião pela pressão dos cristãos. E foi uma coisa tão forte que o pessoal do LGBT gritava assim: eu beijo homem, eu beijo mulher, eu beijo quem eu quiser. E foi uma coisa acirrada. Mas o assunto não foi colocado em pauta. Não prosperou. Não avançou. Mas o que o pessoal do LGBT QIA+, é isso mesmo, Geni? QIAP+. Hoje já até mudou. É uma sopa de letrinhas. Ok. O que eles questionavam, doutor Gilberto, é coisa que eu entendo e dei razão a eles no sentido da fundamentação. Esse tema foi tratado não agora. Esse tema foi discutido em várias reuniões. E os pastores chegaram agora para pressionar a questão do tema. Por que os cristãos não participam dos conselhos comunitários? Nós temos conselho comunitário na área da saúde, na área da educação, né? Isso envolve toda a cidade, segurança, mulher, todo o município. E muitas vezes nós somos apáticos, negligentes e omissos com o coração da cidade, o que está acontecendo na cidade. E aí nós queremos brigar pelos nossos direitos, nós queremos brigar pelos nossos valores, e assim também se dá nas câmaras municipais, na representatividade. Exatamente. Hoje o Conselho Tutelar está politizado. Integralmente. E nós não temos força para colocar ninguém no Conselho Tutelar, nós não temos força como Batista na cidade para colocar um vereador. E muitas vezes achamos que estamos bem na fita, mas não estamos. Eu queria trazer esse assunto na mesa, porque há essa omissão, essa negligência de participação política. E aí não é só política partidária. Não. Eu falo de políticas públicas, de políticas essenciais para nortear as nossas cidades. Por que não há esse envolvimento? Jane Menezes, você na ciência social, Quantos conselhos tem? Que lida com isso diretamente, direitos humanos, né? Eu louvo a Deus porque você está lá e você é exemplo, você é referência lá. Porque, doutor Gilberto, eu fui na OAB, fui convidado na OAB para participar de uma palestra, de um workshop sobre intolerância religiosa. E eu cheguei lá de terno, bonito, sentei. Quando eu olhei para um lado e para o outro, só tinha pessoas de matriz africana. O delegado especialista de intolerância religiosa na mesa, com vários delegados, e aí eu sentadinho lá, todo mundo me olhando, e eu olhando para todo mundo, e começaram as palavras. Esses pastores, essas igrejas evangélicas, estão mandando quebrar os nossos templos, expulsando dos morros, das comunidades. E eu lá quietinho, né? Eu era o único. Aí eu dei minha palavra, pedi a palavra, falei: a gente não pode generalizar. Deus é amor. Eu não estou aqui discriminando ninguém, né, religião de ninguém. A gente precisa viver dentro de um Estado democrático de direito, respeitando todos. Eu posso não concordar com a questão ideológica, com a questão teológica, mas eu preciso respeitar os espaços de todos. Então, por que há essa ausência dos cristãos nesse processo tão importante para uma cidade mais próspera, mais abençoada? Doutor Gilberto falou da questão das barricadas. Gente, a gente está vivendo um momento que o ir e vir está cerceado. Sim, e onde está o povo de Deus? Onde estão os pastores? Onde estão os cristãos, né? Jani. Fala, Jani. A gente fica
Hoje, eu fico até muito mais animado ver o povo cristão já se mobilizando, as lideranças se mobilizando, e é muito importante porque, à medida que a física explica que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, esse espaço vai ser ocupado. Se o povo cristão não ocupar, alguém vai ocupar. Seja de outra religião, seja ideologia qualquer, de outra ideologia, seja do narcotráfico, seja da milícia. O espaço vai ser aproveitado e nós temos que saber identificar esses espaços e avançar, mas sempre de uma forma democrática. O doutor Gilberto falou sobre os direitos e deveres. A gente precisa entender que o meu direito acaba quando começa o direito do meu próximo. E tem gente que não sabe estabelecer esses limites, né? Tem muita invasão de competência. Ontem eu estava vendo entrevista do governador Tarcísio no Canal Livre e foi falado sobre a questão das câmeras. O ministro Supremo que não decidiu o que é a competência do governador lá. Exatamente. Isso é invasão de competência. Então, mas está certo no Brasil, quase todo está com invasão de competência muito grande. A gente precisa estabelecer esse limite e respeitar os limites. E quem corrigir isso é o Senado Federal, que em 2026 vai ser renovado em 2 E a gente espera que a grande maioria seja conservadora. Seja conservadora, possa votar com as leis. Meu querido pastor Carlos Alberto, deixa eu tentar pegar aqui um gancho interessante. E quem fala, e aí posso falar de cadeira, porque quando a Associação Batia Meritiense participou da instalação do Conselho de Saúde Municipal, eu fiz como o deputado Daniel fez. Fui convidado por vários membros da esquerda, porque eles queriam meu voto, enquanto batista e representante no conselho. Eita, eu disse, fechamos, você vai me dar seu voto para que a minha vaga seja garantida e a vaga de vários outros. E negociamos e criamos pela primeira vez os batistas tendo um assento no Conselho de Saúde Meritiense. E tive a honra de ser indicado. Depois criamos no Conselho de Segurança Pública Municipal. Lá estava também participando. Participei do Conselho de Desenvolvimento pela OAB Meritiense, fui indicado. Atualmente, sou membro do Conselho de Educação Municipal Meritiense, representando o Rotary Club, do qual sou associado, em São João do Meriti. Ou seja, e lá direcionando políticas públicas. E lá dizendo, olha, não, desse jeito não pode ser. E discutindo, e sendo ouvido, e falando. E o que você está dizendo, a gente tem percebido a ausência dos evangélicos no espaço público. Quem está indo para a rua é quem está apanhando. Levei uma turma minha de alunos, nesse seu exemplo, lá para a OAB. E a brincadeira é ela, vocês entram lá, entram mudo e saem calado. Pastores e pastoras, senta lá. O debate era sobre intolerância religiosa. Beleza, ficaram no canto lá, olha, só tinha eu de evangélico na mesa e me deram a palavra por último. Desceram o sarrafo nos pastores, nos crentes e todo mundo. Eu quieto estava, a OAB cheia, como costuma ser. Os crentes não vão para esses espaços, são convidados, mas não comparecem. Quando comparecem, não sabem se posicionar. Quando se posicionam, são intolerantes. E aí está o problema sério nosso. Verdade. Quando me deram a palavra, eu pedi, olha, por favor, meus alunos, pastores e pastoras, lotados, espaço de pais e mães de santos, levantem-se. Levantaram todos. Eu não vi, eu estava de frente para o auditório. Meus alunos disseram da fisionomia que quem estava na frente ficou, porque disse o que disse, agredindo verbalmente, sem saber que ali estavam. Depois, nessa eu tive que conversar, orientar, falar, disse, gente, sabe qual é o problema? É que eles não estão acostumados a vocês estarem nesses espaços. Aqui eu, como evangélico, esteja debatendo de igual para igual nesse espaço. Era o caso que eu ia citar. Acabei pulando, lá de Uberlândia, quando uma aluna me para e diz, poxa, professor, que bom que o senhor veio aqui. O senhor é crente, que bom. A gente aqui é massacrado, a gente não ouve falar da Bíblia, não ouve falar de lei de Deus. Eu disse, minha irmã faz o que aqui? Eu faço direito, irmã, se prepare, estude, porque senão você vai ter um espaço vazio, como já colocou o irmão Jali, cadeira vazia, alguém senta nela. Não existe, segundo Isaac Newton, não há espaço vazio no universo, nem de poder. Então, nós estamos com um sério problema, porque nós estamos
despreparados. Irmã minha na EBD diz assim: doutor, sentou um casal, começou a se beijar no metrô. Eu tive vontade, olhei para ela, vontade de quê, minha irmã? Nesse país chamado Brasil, tem uma Constituição que diz que discriminação é crime. Sua vontade foi baixar a cabeça e orar? A irmã baixava e orava. Foi levantar e sair de maneira discreta? Saía. Porque é direito beijar. É direito. E se na sua igreja não tiver uma regulamentação dizendo que não pode beijar ninguém, você também, pastor, está com um sério problema porque você não tem regulamento. E esse é o nosso maior problema hoje. Não falou de estatuto, eu não posso perder essa vibe, a vibe. Não sabe disso? O Novo Código Civil das Igrejas foi o meu primeiro livro que vendeu aí o Brasil inteiro, etc. E aí o mote é: se você não criar regramentos, você está abrindo espaço para gente que fuma na sua igreja. Mas, doutor, você tem que ter regramentos para gente que... Regulamentação, regimento interno. Isso. Por que lá o rei Roberto Carlos chega numa missa e o padre, na hora da comunhão, da hóstia, puxou a mão e o rei ficou sem graça e veio a mídia: poxa, o padre negou a hóstia ao rei, mas o rei é do Brasil, etc. Alguém lembrou que o rei é divorciado 2 vezes. Na Igreja Católica Apostólica Romana, o Código Canônico não absorve divorciados. Nós temos entre nós, mas eles não. Só quando se anula o casamento. Então não houve para o rei da música discriminação, houve cumprimento do Código Canônico. Pastor querido, o seu estatuto está blindado juridicamente? É verdade, pastor. Gilberto, isso aí é um outro debate. É outro debate. Eu estou lhe provocando. Espera um pouquinho aqui. Isso aqui é muito importante, porque essa semana nós tivemos, eu já falei sobre o estatuto da Associação Batista Caxiense. Porque nós mudamos, fomos até pelo irmão Jonatas, que fez, ajudou, especialista nessa área. E as igrejas não estão, as igrejas evangélicas, todas não estão regulamentadas perante a lei. O irmão pode, como advogado, pode orientar muito nisso. Não pode fazer convênios, não tem muitos problemas. E outra coisa que foi muito bom esse debate, está sendo muito bom, que nós vamos abrir um espaço muito grande para que a nossa juventude possa participar dos órgãos, dos conselhos municipais. Sim, porque a sua presença ali, vamos supor aqui, ali na rua tal, assim, funciona uma igreja, qualquer igreja, instituição, nós precisamos estar lá para representar ali, ó, naquela rua tem uma vala aberta assim, como é que eu faço? Aonde faço? A saúde, eu sou dentista há muitos anos, tenho muitos problemas de saúde, não tem posto de saúde, o cara com dor de dente, passa a noite toda, me procura, então outro dia não tem lugar para poder fazer, porque não temos representante, e a igreja, ela tem uma comunhão de irmandade muito interessante e que é cultivada, mas os caras ficam olhando para dentro da igreja. Exatamente. Ele tem que olhar, a igreja está num contexto social e ela precisa contextualizar junto com a sociedade. Ela precisa ser o exemplo da sociedade. Sal no saleiro e luz no candeeiro, né? Para iluminar a sociedade. Salgar, eu costumo temperar, dizer, né? Eu costumo dizer que eu sou de um tempo em que existia mais birosca do que igreja. Hoje, graças a Deus, tem mais igreja do que birosca. Mas a gente precisa mais do que nunca de profissionais como o doutor Gilberto Garcia, como o Jonatas, na parte de contabilidade, para cuidar da nossa igreja. Porque tem muitas igrejas, graças a Deus, mas a grande maioria não está devidamente documentada, regularizada. Perante a lei. Seus estatutos, seus regimentos perante a lei. Então, vamos fazer isso. A gente vai fazer breve, pastor, esse grande encontro, e você vai estar lá dando aula pra gente, para que a gente possa ter a juventude lá em Caxias, a Jubac, a Juventude Batista, possa estar presente em todos os conselhos de saúde, educação, de segurança. Vamos não só a juventude. Não, todos os líderes, de uma forma geral, né? As igrejas. É isso aí, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o pastor Carlos Alberto Santos, um homem de fé a serviço do reino. São exatamente 11 horas e 34 minutos ao vivo aqui na Rádio Nilson Fanini, a rádio que escuta você. Hoje é a estreia do nosso programa que nasceu no coração de Deus, para o seu coração, Entre Amigos. É um debate onde discutimos
temas relevantes da sociedade, temas relevantes dos cristãos, e hoje estamos falando de um tema que é muito importante, que ainda é polêmico no nosso meio cristão: fé e política. É possível? Eu gostaria muito que você respondesse a enquete. Qual é a sua opinião? Fé e política é possível? Responda pra gente, manda aí pelo nosso Facebook, né? Mande aí, interaja conosco, fala aí qual é a sua visão, qual é a sua opinião sobre esse tema. Lembrando que o nosso debate termina às 12 horas. Eu quero agradecer muito você que está participando, interagindo, mandando perguntas, respondendo a nossa enquete. O nosso muito obrigado. Esse programa é para você, né? Esse programa é para atender os anseios do povo cristão, do povo de Deus. E eu quero agradecer desde já meu amigo pastor Oséias Silva pela oportunidade de estar estreando esse programa entre amigos, né? Debatendo assuntos relevantes, assuntos gostosos, assuntos importantes, né? E olha, doutor Gilberto, uma coisa puxa a outra e já vamos formulando um outro debate, hein? Sim. A questão do estatuto, a importância do estatuto, enfim, tá? Gente, ao vivo aqui, 11 horas e 36 minutos. Participe, interaja conosco pelo Facebook, mande um alô, mande a pergunta, fale conosco. A sua participação é muito importante. Vamos começar? Daqui a pouco estaremos finalizando as considerações finais, mas ainda vamos avançar um pouco mais. No Brasil, tem existido uma polarização, direita e esquerda. Nós vemos assim cristãos se posicionando em ambos os lados e lutando entre si sobre o papel da igreja na política, no apoio a candidatos e nas diretrizes que eles defendem. Lá na minha igreja, eu tive que intervir nos grupos de WhatsApp. Stop! Nós somos igreja e aqui não é lugar para a gente tratar questões políticas partidárias. Cada um com a sua ideologia, respeitamos, mas aqui não. Eu tive que tomar a frente porque a polarização, alguns estavam indo para a via de fatos. Isso aconteceu e está acontecendo em todo o sistema evangélico cristão. Eu queria perguntar aos senhores debatedores seletos aqui da mesa, como tratar isso, porque a tendência é piorar. A questão da polarização hoje, ela está enraizada. E chega ao extremo de alguém dizer assim, se você é de esquerda, você é do diabo. Se você é de direita, você é isso. Então, tá uma dificuldade muito grande de debater ideias. E isso ficar no campo das ideias, né? Então a coisa está indo para via de fato, discussões, brigas, discórdias dentro dos nossos arraiais, né? Falta o ponto de equilíbrio. Queria perguntar aos senhores como tratar isso dentro das nossas comunidades de fé. Eu volto para o púlpito, pedindo licença aos filhos pastores presentes, do pastor presente. Doutor Gilberto, quando você fala eu volto para o púlpito, você está dizendo de líderes, pastores, isso, ok? Então vamos lá, vamos avançar. Porque o púlpito é a cátedra para orientar, para conscientizar, para demonstrar. Na hora que o púlpito não discute o assunto, parêntese rápido, eu fui consultado por uma convenção, não cito o nome por elegância, a gente tem trabalhado no Brasil inteiro, evangélicos e não evangélicos, inclusive, graças ao bondoso Deus, com relação à questão da união estável. Ok. E aí eu tenho um posicionamento e nós mandamos parecer. A pergunta que me veio foi, peraí, a lei do Brasil permite? Eu disse sim. A igreja é obrigada? Eu disse não. Mas se você na igreja não tem regramento, você cria para você um problema. E onde bota isso? No estatuto. Então eu tenho gente querendo processar a igreja, porque ele tem família, ele tem filhos, casado, etc., com a sua esposa, vai por aí afora, mas ele não casou no papel. E aí, se a igreja não tem regrado isso, ela cria para ela um problema. Aí eu dei no parecer, disse, olha, o nosso maior problema não é quem é a favor nem quem é contra. Eu tenho igrejas que têm votado que é contra, se blindou. Eu tenho igreja que votou que é a favor, se blindou.
Qual o pior? Aqueles que estão no limbo. Aqueles pastores, líderes, diáconos que me ouvem, que estão no limbo, que não regraram nada, porque esses ficam sujeitos ao que o juiz mandar. Fecho parênteses. Por isso que eu vou para o púlpito, professor Carlos Alberto, nesse sentido, dessa polarização. Meu irmão, minha irmã, prepare-se, ela vai ampliar, tá? Eu, no debate na OAB recentemente, falei que sou intolerante. Eu disse, sou intolerante, porque todos nós somos intolerantes a uma coisa ou outra. Pedindo licença, meu Botafogo, que há 100, 200 anos não era campeão, foi campeão da Libertadores, coisa e tal, nacional. Nós temos 2 botafoguenses aqui, Se né? dependesse de mim, outros times com cores diferenciadas iam para a 5ª divisão. Mas não tem 5ª, tem 4ª, ia para a 5ª, porque nós, enquanto seres humanos, somos intolerantes, mais ou menos. Como disse o irmão, a questão não é ser intolerante, a questão é não deixar de respeitar o exercício do outro. E aí, então, eu percebo a dificuldade na educação. Essa polarização vai aumentar. Nós temos um país dividido, literalmente dividido, tá? Nós temos 49% de um lado e 51% do outro. E o outro lado só tem 51%, a chamada esquerda, porque ela se juntou com o centro-esquerda. Se não fosse isso, ela só tem 30%. Vide São Paulo. A eleição de São Paulo foi límpida. Quantos votos tem a esquerda tradicionalíssima? 30%. Ela só ganha eleição quando ela se junta com o centro-esquerda para acomodações e aí então ela vai ganhar eleições. E aí, de novo, essa polarização vai aumentar, ela está chegando nas famílias, nas igrejas. Na minha leitura, pedindo licença ao deputado presente, meu constituinte, ao secretário de Direitos Humanos, o Jair Menezes, com relação a que o púlpito precisa se posicionar para conscientizar. A ideologia de direita diz isso e isso e isso. A de esquerda diz, irmão, escolha a sua ideologia. Agora, depois, pague o preço se aprovar o aborto no Brasil, irmão. Pague o preço. É ideologia de esquerda. Pague o preço se liberar droga no Brasil, irmão. É ideologia de esquerda. Nenhum candidato a vereador, a deputado, a senador diz isso. Ele não diz, mas o programa do partido dele diz isso. E ele tem compromisso com aquele programa ideológica. Então, quando a igreja diz isso, e a Bíblia está cheia de motivações para isso. Cheia. Para colocar as questões que o púlpito pode trabalhar, e no púlpito, via EBD, via classe, via grupos, via juventude, onde você vai conscientizando, e, de novo, não é cabestando e nem dizendo vote em fulano ou beltrano. Olha, você escolhe o candidato à luz dos seus princípios, à luz dos seus valores. E aí você vai discutir. Eu lembro de uma colega minha, desembargadora agora aposentada, a gente estava na OAB em 85, vamos candidatando, 85, ela me para, você crê nisso mesmo, Gilberto? Crê em quê, doutora? Ambos dentro da OAB, como estudantes. Esse negócio que Deus fez homem e mulher, da Bíblia, eu disse, você quer ouvir um pouquinho? Será um prazer. Aliás, esses dias agora, no podcast, eu criei um sério problema em que o cidadão me chama para falar de religião e direito. Alguém levanta lá e reclama. Mas o advogado está aí, só fala de lei. Eu olhei para ele, vem cá, rapaz, você me chamou para isso, não foi? Ah, mas é que ela é uma bruxa. Eu disse, que beleza. Então ela, me ouviu falar de lei. Aí ele vai, deputado, vem cá, mas e a Bíblia diz o quê? Eu olhei para ele, bom, agora você fez que nem um americano, você me abriu uma porta. Eu vou pregar aqui agora. É para pregar, eu vou pregar. E preguei. Aí disse, olha, quem está ouvindo o rádio aqui, lá no podcast dele, não está satisfeito? Por favor, troca de audiência. Aí ele me olhou... Quem tem ouvidos para ouvir... Exato, troque. Você tem um dial na mão e troca lá. Quando o canal está ruim, eu troco. Por quê? Porque ele me chamou para falar direito, agora quer que eu pregue. A questão foi o direito que eu tenho de dizer. Eu disse isso na OAB e eu causei polêmica, tá? E vou dizer aqui no ar. Cada um de nós, na hora que você se posiciona... Você chama para si exatamente essa questão de por que é ideologia de direita? Eu tenho que explicar o que é isso para o povo. Eu fiz uma pesquisa na igreja com relação aos adolescentes antes de ir para um debate. O debate era, por que o adolescente não se envolve em política? Sabe o que eles disseram para mim? Que a igreja não fala sobre isso, que ele não ouve em casa nada sobre isso, que na rua ninguém fala sobre isso. Para que ele vai se preocupar com isso? Naquela campanha gigantesca que a esquerda estava fazendo, para o adolescente de 16 anos se inscrevesse para votar e votar na esquerda. E nós, direita, ficamos olhando.
Doutor Gilberto, Por favor, me permite uma parte. me corrija, senhor. Não. Como cátedra. Não faz muito tempo, deve ter aí mais ou menos uns 8 anos, um candidato a prefeito de um município aqui da Baixada Fluminense se candidatou pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil. E ele se apresentava como cristão, como evangélico. Ele é muito, não vou falar o nome, ele é muito conhecido, entendeu? Famoso, meio popular, depois... E eu falei com ele, pois você já parou para analisar, você pesquisou os partidos antes? Mas para quê? Eu falei, você está no Partido Comunista, você leu o Estatuto do Partido, você leu o programa do partido. Partidário. Eu falei, eu acho que não combina bem, entendeu? Você está sendo candidato pelo Partido Comunista e se apresentar como evangélico e tal. E ele ficou todo meio sem graça, tal, e deu com os burros na água, não ou nada, apesar de toda a popularidade dele. Apesar de ter tido mais de 1 milhão de votos para o Senado, lá ele foi arrasado. Eu acho que tudo tem a ver, tem que saber escolher, tem que ter boa orientação, boa assessoria, entendeu? A gente, infelizmente, nós temos nas igrejas muita gente falando besteira e atrapalhando. Eu tenho uma amiga, morava na Ilha do Governador, agora ela está morando na região dos Lagos. Uma vez ela entrou numa igreja na minha cidade, uma igreja da Assembleia de Deus, e assim que ela sentou, uma senhora sentou do lado dela e puxou o assunto com ela e perguntou qual é a igreja dela. Ela falou, eu sou da igreja messiânica. E a mulher falou um montão de besteira para ela. Ela saiu, ela falou, Janine, nunca mais eu piso dentro daquela igreja. Entendeu? Por causa de ignorância. Às vezes a pessoa... Desconhecimento. Às vezes vem alguém falar comigo, não, que maçonaria é isso, maçonaria é aquilo, tal. Eu falo assim, meu irmão, o que você entende de pesquisa em águas profundas? Ele nada, eu falei, nem eu, esse assunto eu não discuto. Eu só discuto assuntos que eu conheço. O que o irmão conhece de maçonaria para discutir? Então, muita gente falando besteira sem conhecer a Bíblia. Para discutir os temas. Sem conhecer a Bíblia. Já outro debate aí que a gente pode... Isso é bom. Dentro desse tema aí, é o seguinte, só quero voltar lá um pouquinho. Eu falei sobre Daniel, eu queria deixar esse exemplo aqui. As leis são para ser cumpridas. E quem não cumpre a lei? Lá da Bíblia, Daniel, ele era governador e era amigo de todos. Aí os camaradas, os outros governadores ficaram com raiva dele, fizeram uma trampa, fizeram uma lei, e ele fazia a oração 3 vezes ao dia. Eu quero dizer, o testemunho do cristão, do crente, do líder. Okay. E ele não conseguia. Então, o que acontece? Hoje, ele foi condenado à cova dos leões porque ele não abriu mão da sua fé. E isso aí, pastor, abrir mão da sua fé. A homem de direita e de esquerda aqui no Brasil, eu acho que a gente tem que ver o que é interessante para trabalhar nisso. Desde que esteja com a tua fé. Que o programa aqui não é a fé? Isso. Eu penso nisso. A Bíblia é o nosso padrão, né? Então vamos partir para o final. Ouvimos exaustivamente os conceitos, as fundamentações, palavras técnicas, jurídicas, palavras pastorais, palavras a nível da questão social, pública. Eu queria objetivamente agora de vocês. Fé e política é possível? Então vamos lá, começar aqui com o Janine Menezes. Eu não digo que é possível e necessária. Muito importante que as nossas lideranças em todo o Brasil, entendeu? Em todo o mundo, entendam a importância de participar ativamente da vida política do município, do estado, do país, entendeu? Eu me lembro que o pastor Fanini, quando ele foi presidente da Aliança Batista Mundial, ele era conselheiro do presidente Jimmy Carter. Sim. Entendeu? O pastor Fanini, na época, a nossa maior liderança batista no Brasil, entendeu? Atuando politicamente. Que legal. Dando testemunho
Entendeu? Eu acho fundamental. Ele foi no nosso gabinete, eu era deputado, fui na igreja de Niterói com ele, tiramos foto, tem essa foto do pastor Fanini. E ele me procurou para poder saber, orou comigo, me orientou de algumas decisões. Então ele participava. Grande referência, pastor grande Fanini, referência, né? E sendo pastor, e tendo. Por que ele foi procurar comigo? Porque eu era o único deputado batista naquela época lá. E teve com o Fidel Castro, com várias. Então, Eu lembro de uma vez. Vamos partir para o final, vamos lá. O pastor Fanini, na antiga Rádio Copacabana. Estive lá. A gente estava falando sobre o comportamento e testemunho. O pastor Fanini falou que ele estava de carro e ele parou no sinal e tinha um carro na frente dele. E ele viu um adesivo que achou interessante. Se você é cristão ou se você crê em Deus, alguma coisa assim, buzine. E ele achou que achou e buzinou. A mulher saiu do carro, seu maluco, você é cego, você não está vendo que o sinal está fechado. Entendeu? Então, a diferença entre o que a gente fala e o que a gente faz, a gente tem que estar muito atento a isso para dar realmente verdadeiro testemunho. Então, Geni, fé política é possível? Política possível e necessária. Essa história do pastor Fanini, vou te indicar para a memória de um profeta com o pastor Zé Silva. Essa história é boa. Meu diácono Daniel Eugênio, para a gente estar finalizando, fé e política é possível? Sim, acho muito importante e é possível. Precisamos praticar. Há necessidade da liderança mostrar isso a todos os crentes, os seus liderados, que há necessidade de ter a fé política, é verdade. Ok. Meu amigo doutor Gilberto Garcia, fé e política é possível? Sem nenhuma dúvida, indispensável. Cito exemplos no Buriti, quando a Câmara Municipal queria aprovar uma lei em que a lei do silêncio meritiense, se alguém colocasse um liquidificador no púlpito, do lado de fora, a igreja seria multada. Pastor José Maria de Souza, naquela época, à frente da primeira igreja, hoje na Barra, amigo nosso, queridíssimo, juntou lideranças meritienses e foram vereadores. Chegaram junto, como vocês de Caxias fizeram. E lá eles ouviram, olha, se aprovar essa lei, fique à vontade, tem eleição ano que vem, tá? Estamos aqui para poder apoiá-los nas eleições. E a lei não entrou nem em votação. Ou seja, isso é política. Claro. É buscar os interesses de quem você representa. Então, meu irmão, você gostando ou não, querendo ou não, você é um político. Você vive de política, respira política. Legal. Vota e não vota em política. Doutor Gilberto, rapidinho as suas considerações finais, já agradecendo pela sua presença, por abrilhantar nosso programa nessa estreia. Parabéns por esse encontro, parabéns pela inauguração do programa, honrado do seu convite para estar aqui. Há temas gigantescos, o povo está precisando de orientação. Gilberto Garcia está lá no Instagram, @prof.gilbertogarcia. Repito, @prof.gilbertogarcia, à sua disposição, do direito nosso cada dia. Uma honra estar aqui. Prazer, Manjanir, Benê, estar com o irmão, deputado, meu querido constituinte Daniel Eugênio, estar aqui na liderança do pastor Carlos Alberto, neste bom dia de segunda-feira. Legal. Diácono Daniel Eugênio, nosso presidente da Associação Batista Caxiense, rapidinho as suas considerações finais. Quero agradecer ao pastor pelo convite e dizer parabéns pelo esse grande empreendimento. Estamos juntos nessa jornada, pode nos convidar para falar sobre odontologia, sobre sorriso, que é muito importante. E vai ter muito debate pela frente, muito debate. Muito debate, porque muitos problemas que nós temos. E dizer que a Associação Batista Caxiense tem um prazer de estar nesse momento aí trabalhando, que nós vamos fazer vários projetos, inclusive esse tema de hoje foi muito interessante, que nós vamos poder colocar nas nossas obras de educação religiosa também lá. Muito obrigado. Jani Menezes, obrigado pela sua presença, suas considerações finais. Pastor Carlos Alberto, quero agradecer pela oportunidade, dar os parabéns pelo programa, que já é sucesso, saudar toda a Rádio Nilton Fanini, dizer que a gente está à disposição, Deus cobra de nós postura, decência, transparência, resultado. Existe e está sempre atento aos nossos movimentos. Eu queria deixar para todos os ouvintes uma frase que eu gosto muito, que é de Voltaire: assombra meu universo e eu crer procuro em vão que exista tal relógio e o relojoeiro não. Amém. É isso aí, gente. Olha,
Rádio News Fanini, a rádio que escuta você. Estamos finalizando agora o nosso programa Entre Amigos, um debate muito importante. Fé e política é possível? Obrigado aos nossos debatedores, obrigado a você, querido ouvinte, pela sua audiência. Estamos juntos e até a próxima, se Deus assim permitir. E temos um sonho, como Martin Luther King, uma sociedade melhor, uma sociedade mais esclarecida, que lute pelos seus direitos. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, em nome do Senhor Jesus. Valeu!